tem crianças em casa ou convive de alguma forma com a infância, já deve ter notado que os pequenos de hoje não são mais como os de outrora. É raro vermos crianças envolvidas com as tradicionais brincadeiras de rua ou protegidas em sua ingenuidade. Recebem, sim, um grande volume de informações e têm acesso a produtos inimagináveis há 50 anos. São fascinadas por novas tecnologias e lidam com invejável desenvoltura com o videogame, a televisão e a internet. O lado triste dessa história é que hoje elas passam esse dinâmico período da vida muito mais expostas à violência, a estímulos antecipados ao sexo, à falta de limites, ao estresse e a outros problemas contemporâneos. Tudo isso transforma a infância. Para debater sobre essa nova realidade, convidamos os especialistas. Vamos a eles então. Maria Tereza Maldonado, mestre em psicologia, membro da Academia Americana de Terapia de Família, autora de mais de 20 livros. Marcos Ribeiro, sexólogo, consultor do Ministério da Saúde, coordenador da organização não governamental Cores, que é Centro de Orientação e Educação Sexual, e que é também autor de vários livros sobre sexualidade. Leonardo Azevedo, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, chefe do Serviço de Neurologia e pesquisador do Instituto Fernandes Figueira, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. E Rosália Duarte, doutora em Educação, professora do Departamento de Educação da PUC do Rio, onde organiza uma pesquisa sobre a reação de crianças e jovens aos estímulos televisivos. Bem, não poderia ser por outra pessoa, Rosália. Para começar, já que estamos num programa de televisão, a definição básica é que hoje nós já temos conhecimento e pesquisas acumuladas para dizer que a programação de televisão é capaz realmente de influenciar uma criança e um jovem? Olha, essas pesquisas vêm sendo desenvolvidas no mundo há mais ou menos 30 anos. Elas começaram nos Estados Unidos como pesquisas de efeitos, tentando avaliar o efeito, o impacto da televisão no pensamento, na organização interna das crianças e dos jovens. Na verdade, depois desses 30 anos, a gente não pode afirmar isso, assim, que tem uma ação direta da mídia sobre a criança, que influencia, certamente, mas é uma reação circular, porque essa outra pessoa que está lá assistindo a TV é um sujeito, mesmo quando ela é pequena, ela é um sujeito, e dialoga com as informações, com as mensagens que ela recebe. Então, assim, por exemplo, a Unesco patrocinou uma pesquisa mundial sobre atitudes violentas sendo provocadas por exposição excessiva a imagens de violência. E, sim, você consegue perceber um aumento maior em atitudes violentas ou mesmo de, infração, né, atividades infratoras, em jovens que são expostos desde pequenos a excesso de imagens de violência. Mas quando você analisa o entorno, esses jovens também são jovens que vivem em ambientes violentos. Claro, a violência, a televisão costuma ser apenas um reflexo. Bem, mas nesse caráter de televisão, Leonardo, a chamada babá eletrônica, né? A gente pega o bebezinho, desde aquele negócio de troca imagem, principalmente comercial, essa velocidade, já é uma coisa de percepção pelo pequenino? Você fala... A atração que tem, a gente nota, bebê tem atração, quer dizer, isso já pode causar alguma reação. O uso, por exemplo, a babá eletrônica, como é chamada, bota ali que a televisão segura e deixa a criança quietinha. Não é uma babá eletrônica no sentido convencional de chamar a babá ou a família porque a criança está com uma necessidade básica, mas sim a exposição que ela tem a uma série de informações que entram pelos sistemas sensoriais. Isso. E é verdade que aí a criança pequena, curiosamente, ela tem um tropismo assim por eventos visuais muito grande. Ela tem um sistema visual extremamente desenvolvido, né? Ela é capaz de escanear um ambiente com detalhes e definir rostos. Com 4 a 6 semanas de vida, ela é capaz de definir, por exemplo, a silhueta do rosto materno sem errar em relação a um cuidador qualquer, né? Ou seja, mostrando que, biologicamente, ela tem um sistema visual extremamente desenvolvido e
que é capaz de codificar detalhes. Né? Isso já e a a partir de 4 a 6 semanas, a criança tem, se eu pudesse projetar aqui o que ela vê, ela veria assim, as silhuetas das regiões malares, por exemplo, né? E um rosto, o protótipo de um rosto, sem detalhes, mas ela já tem essa coisa de 6 a 8 semanas, 2 meses, ela já é capaz de identificar o rosto da própria mãe, de cuidadores mais próximos, de modo que, respondendo a sua pergunta, ela tem assim, um drive, né, um tropismo grande, né, por decodificar eventos visuais, né? Ou seja, super sensível, então, a todos esses estímulos ambientais e essa velocidade de estímulo, né, que ela tem que processar. Né? Não dá, evidentemente, eu não te faria uma pergunta maniqueísta do ruim ou do bom, certo, mas já existe um nível de pesquisa ou de preocupação com isso? Se isso acarreta alguma perturbação? Existem trabalhos um pouco mais nessa idade, mas eles são melhor definidos metodologicamente, um pouco mais adiante. E, por exemplo, apresentando para crianças faces agradáveis e faces desagradáveis, né? E mais do que isso, apresentando, curiosamente, alguma coisa que tem um sentido plástico, né? As crianças pequenas, elas têm preferência por pessoas socialmente ditas mais bonitas, não sei por que critério, mas é curioso que elas preferem as mais bonitas no sentido global, curiosamente, mostrando esse refinamento para definir coisas e para ter preferência já na cidade, né? De modo que, se a gente fizer utilizar um pool, um conjunto de faces, né, numa plataforma computadorizada, mostrando a bebês, né, lactentes, no período de lactância, antes de 1 ano de idade, eles vão certamente definir claramente preferências por rostos, né? Porque a gente tem neurônios no sistema nervoso que têm habilidades específicas para decodificar rostos humanos, na verdade. Já tem empatias. Tem empatias, são neurônios que fazem o reconhecimento e definem melhor rostos do que outra coisa qualquer. Começando por esse início mesmo, Tereza, desde quando a gente pode dizer, pelo que vocês já conhecem hoje, por toda uma pesquisa acumulada, que a criança já sofre a influência de meio ambiente, desde a gravidez, de onde começa essa... Desde a gravidez. Hoje se trabalha com a noção de feto e bebê competente. Não. Como é que é isso? Ou seja, há um universo, né, de sensorialidade, de percepções, inclusive dentro do próprio ambiente intrauterino. A partir de um certo ponto da gestação, ela já escuta, por exemplo, a voz da mãe, ou já é capaz de protótipos de interação, né? Quando há gêmeos, porque hoje também a gente tem uma ultrassonografia com alta resolução de imagem, então há pesquisas, por exemplo, do relacionamento, dos protótipos de relacionamento de gêmeos, né, que depois são seguidos até 4 ou 5 anos de idade, mostrando que determinados padrões de interação, né, eles se mantêm, né, ao longo desses primeiros anos de vida. De forma que o que hoje se vê é que quando a criança nasce, ela já tem muitas habilidades de interação, de relacionamento, ela já está sensível a essa comunicação interpessoal. Então, através de todos os canais, através da visão, através do tato, através do cheiro, né, de todos esses canais multissensoriais. Ou seja, do ponto de vista da preocupação com a criança, já seria razoável dizer que a preocupação teria que ser com a mãe, até mais com o próprio, ou seja, antecipadamente com a mãe, porque vai ser um fator determinante para a formação emocional, digamos, dessa criança. Quer dizer, a mãe e todos os cuidadores que estão ali próximos à criança também. Quer dizer, o pai, os outros irmãos, uma avó... Não, mas eu falo dentro da barriga, né? Dentro da sim, barriga, com certeza. Mas de qualquer maneira também, quer dizer, a mãe também está né, envolvida em outros relacionamentos que acabam tendo, então, uma influência sobre o feto. Pois não, Leonardo? Hoje, na neurobiologia, nós nos preocupamos muito no sentido de o que é uma maturidade neurobiológica cerebral, em termos de conectividade, em termos de circuitarias, né, que podem processar informações muito precocemente. Então, tem que ter um aparato biológico, né, capaz de produzir comportamentos, na verdade. Então, eu te provocaria um pouco, no sentido científico, para um ganho de todos nós aqui, né, porque uma das coisas que o cérebro tem que fazer é entender a mente, certo? Então, na verdade, o cérebro ele tem muita dificuldade em entender a mente, neurobiologicamente falando. Estamos aí na beira de definirmos a consciência e outras funções mentais superiores neurobiologicamente. Então, a pergunta é, onde é que começa a vida mental?
a vida mental começa intrauterinamente, quer dizer, as trocas, esse binômio mãe-feto, de fato, teria a ver com alguma função mais elaborada, no sentido de mente, de um recém-nascido dentro da barriga? Essa aqui é uma questão que está sendo discutida. É uma questão assim, bastante complexa, né? Mas hoje o que a gente está vendo é que há uma complexidade, uma capacidade de interação muito maior do que se pensava há algumas décadas atrás, né? Já evoluímos para descobrir coisas que, evidentemente, ele não sabia antes. Tudo diz que começa pelo sexo e a gente deixou para o final a questão da participação da especialidade do Marco. Também nessa questão de origem, da onde a gente pode dizer que essa preocupação, que muitas vezes a gente antecipa, né, a gente, sociedade, ela existe naturalmente na criança, esses aspectos? André, eu costumo dizer que, na verdade, a sexualidade da criança, ela começa muito antes do pai e a mãe estarem grávidos, né? Mas quando o papai e a mamãe estão pensando, né, ou essa mulher está grávida, está pensando em ter esse bebê, o próprio enxoval da criança, né, rosa para as meninas e azul para os meninos, já vai criando nesse ser que está chegando uma expectativa do que é esperado desse menino e dessa menina enquanto homem e mulher no futuro, né? E partindo para uma questão de gênero, essas são as expectativas dos seus pais. Então, na verdade, é bem antes dessa criança nascer que essa sexualidade ela já vai sendo esperada e formada pelos seus pais, né? Dentro de uma questão cultural, é a nossa cultura que define esses padrões. Então, e a criança nascendo, quer dizer, a criança tem todo o processo, que é a interação com pai e mãe, tem a questão social, quer dizer, tem a questão biológica que foi falada, mas tem uma outra que a gente não pode negar, que é a influência dessa cultura e dessa sociedade em cima da sexualidade dessa criança. E essa sociedade, né, e a interação do biológico, do psíquico com o cultural, que vai fazer com que tenha a formação da identidade sexual que ocorre mais ou menos por volta dos 2 anos e meio, 3 anos de idade. Bem, situado o nascimento do assunto, vamos para um pequeno intervalo, a gente volta já já.